Bom dia, gente. Vocês estão felizes? Estão mesmo? Bom dia. Eu esperava você voltar para a terra um pouquinho. Eu estou muito feliz. Queria agradecer a todos pela presença. Agradecer aí os nossos visitantes. Você que está vindo aqui pela primeira vez ou segunda. Nós não fazemos menção específica. Não anotamos o seu nome. Não cantamos aquela musiquinha. Mas se sintam muito bem recebidos e abraçados. Amém? A gente costuma dizer que a visita é só a primeira, depois você já é da casa. Tá bom? Então sintam-se abraçados aí, né? Já que também o abraço tem que ser à distância. Amém, gente? Vocês estão felizes mesmo? Olha só, eu pretendo, com a graça de Deus, compartilhar com vocês acerca de meditação bíblica hoje, que, se eu não me engano, é a 10ª mensagem dessa expedição, é bem provável. Então, você que não ouviu nenhuma, a gente tem esse material no YouTube da nossa casa. Eu acredito que só não tem uma mensagem, que aquela lá foi para quem estava aqui mesmo, que foi a primeira, né, do Espírito Santo, e não deu para aproveitar o material. Porém, era uma primícia para quem estava aqui, amém? Mas as outras mensagens estão lá. E hoje, se eu não me engano, é a 10ª. Por que uma expedição? Nós temos um hábito de ministrar por meio de séries, porque é uma forma pedagógica de instruir. Vocês estão aqui? Bom dia. Por quê? Porque se vamos viver por pregação, as possibilidades de frustração são maiores. Você tem que entender uma coisa. A Bíblia, ela é pedagógica. Deus está nos ensinando em tudo. Desde o haja luz, desde um erro de alguém. Nada foi colocado por acaso. Então está acontecendo tudo bem. Tem um propósito pedagógico. Vocês estão aqui, gente? Olha para mim. Eu sou bem mais bonito que qualquer um aqui. Só minha esposa vai concordar, mas tudo bem. Olha só. Então, o que eu estou querendo dizer? É comum a gente ouvir uma palavra que nos ajude. E ainda até criamos expectativas, dizendo, vou hoje lá buscar uma palavra. Né? Deus fala comigo e tal. E eu acredito muito nisso. Pode ser uma mula aqui falando que Deus fala e você ouve, você entende, você capta. Só que veja bem, a obra de Deus não é para você, isso é bíblico. A obra de Deus é em você. Porque só teremos uma cidade, uma nação transformada quando tivermos famílias transformadas. E só há famílias transformadas quando indivíduos são transformados. Então toda mudança e transformação começa em você. Não tem como a gente falar, eu queria que fosse melhor. Minha esposa podia ser assim, e o fulano podia ser assim. Eu queria tanto que Beltrano mudasse, mas aí você não entendeu que a mudança é você. E é impossível que você mude e as coisas ao seu redor não sejam transformadas. Amém, gente? Isso é fato, isso é uma verdade absoluta. Então nós pregamos por meio de séries, e essa expedição é mais longa do que série. Por quê? Porque é para não ter pressa, é para ir se alimentando, para ir entendendo e nos desafiando. Ou seja, toda vez que você ouve a palavra de Deus, ela te desafia a dizer sim ou não, a dar uma resposta. Tá bom, pastor, beleza, que massa, mas eu vou continuar do mesmo jeito, tá tranquilo, isso não é para mim agora, nem entendi o que ele falou. E a gente vai dar uma resposta, mas essa resposta sempre é sim ou não. Ok? É normal isso. Então, o fato de estarmos ministrando por esses meios de séries, né, nós estamos falando sobre construir algo. Eu tenho certeza que muitos de nós temos consciência que precisamos ser homens melhores, mulheres melhores. E não é o melhor segundo o padrão de alguém, que é aí que está o negócio. Não é o melhor segundo o padrão de alguém. Porque se você falar o que é ser homem para a sociedade aí fora, eles vão dizer que é gostar de carro, moto, futebol e puxar peso. Então praticamente eu não sou homem, porque eu não gosto de nenhuma dessas coisas. Então, o padrão da sociedade que define homem não tem nada a ver com o padrão bíblico.
Vocês estão aqui? O homem de verdade é o que cuida da sua casa, zela pelo seu jardim e dá vida pelos seus. Isso é Bíblia. É o cara que segura aqui, carrega outro aqui e passa no lago dos crocodilos, dando joelhada no jacaré. É o cara que, sabe, mas pastor, o senhor está criando um biotipo. Não, cara, isso é bíblico. O homem que dá a vida pela mulher e ela sabe disso, ela faz tudo por ele. Uma mulher amada nesse ponto. Jesus falou, marido, ame suas esposas, assim como Cristo amou. Como que Cristo amou? Dando a vida. Acabou, padrão, certo? Amém? Acabou, padrão, é isso. Como que você ama? Dando a vida. Quer dizer que eu tenho que morrer? Sim, todos os dias. Que é mais difícil do que morrer uma vez só. Morrer na frente da bala é mais fácil que morrer todo dia. Se negando. Deus te fez forte, mas não para agredir, mas para proteger. Deus te deu governo. Homem, você é o governo, cara. Por isso que lá fora, por isso que tantos meios de disturbar isso existe, para tirar de você esse governo. Mas você é governador. Domine o homem sobre todas as coisas, sobre tudo, menos sobre outro homem. Por quê? Porque somos iguais. Por isso que ele é rei dos... Quem é os reis? Diga, Moá. Aí te ensinei a falar francês, tá vendo? Zoando. Mas Deus coloca esse homem que é governador para servir. E Deus pega a mulher e diz, mulher, sejam submissas. E aí tentaram de tudo quanto é jeito usarem isso para dizer que era uma pregação machista, que estavam interpretando a Bíblia errada, ou que a própria Bíblia era machista, e um monte de desculpa furreba, porque não interpreta corretamente, porque fala, não, mas se o homem é o cabeça, a mulher não é nada. Você já viu algum corpo sem cabeça? Ou alguma cabeça sem corpo? Não é sobre quem é maior, é sobre o papel de cada um. É simples. Então quando Deus diz mulher, sejam submissas, Ele está dizendo o quê? Você é independente. E essa é a verdade, o homem não vive sem a mulher sem o homem, tranquilão, filho, vai tranquila da vida, é independente. Agora o cara não, o homem precisa. Agora a mulher é independente, mas aí Deus fala, mulher, você é independente. Você poderia fazer tudo sozinha, mas eu vou te colocar numa submissão. A mulher sabe o que fazer, mas ela fala, amor, o que nós vamos fazer? Essa é a mulher sábia. Ela já sabe fazer. Na verdade ela já teria feito, mas ela é sábia. Ela diz, amor, o que nós vamos fazer? Aí ele fala, eu acho que era isso assim. Então, talvez era assim, assim, né? É verdade. Então, queridos, eu estou falando tudo isso, esse pano de fundo aí, para dizer o seguinte para você: a obra de Deus é em você, não é para você. Por isso que é nós. Por isso que o Pai é nosso. O pão é nosso. Perdoai as nossas. Não é meu Deus, é nosso Pai. Amém, queridos? Então, nós falamos semana passada sobre a palavra inspirada, a palavra externa e a palavra encarnada. Tudo isso se referindo às escrituras, porém também numa divisão para a gente poder entender. Inspirada era por quê? Porque a gente entende que foi escrita por homens, mas foi inspirada por Deus. Ninguém nega que foi escrita por homens a Bíblia, mas estamos afirmando que essa inspiração na palavra grega significa o sopro de Deus. Deus soprando dentro do homem e ele escrevendo. E que a palavra externa é o próprio livro, ao qual Lutero afirmou veementemente, ao qual ele iniciou essa reforma exatamente por causa disso, porque Lutero defendia, e é o que acreditamos aqui também, que Deus fala com as pessoas através de um livro. Você crê nisso? Que Deus decidiu, por quê? Porque Ele é Deus. E aí? E Ele decidiu falar com as pessoas por meio de um livro. Me perguntaram depois, eu mandei o post lá e perguntaram, mas Deus só fala através do livro? Eu falei, não.
É porque aí a pessoa fala assim, não, porque quando eu oro, Deus fala comigo e eu peço as coisas e até acontece. Eu digo, mas como você ora? Para que Deus que você ora? Como que você sabe como orar se você não lê a Bíblia? Na verdade, você nem saberia que teria um Deus se não fosse a Escritura. Faz sentido ou não? É porque você leu, alguém leu e te falou. Então é isso que eu estou querendo dizer. Obviamente não substitui. E você pode ser salvo sem mesmo pegar na Bíblia. A gente crê nisso também. Não é isso. Não são as práticas que te salvam. Jesus te salvou. Então a gente só entende o quê? Que as disciplinas espirituais são exercícios para amadurecer o nosso homem interior. Para quê? Para que ele possa resistir e suportar. Qual que é a mentalidade imatura? Deus me livra de tudo. E Deus não vai te livrar de tudo. Ah, mas eu fui para a igreja, minha vida piorou. Lógico, antes você não incomodava ninguém, agora você incomoda o inferno. As coisas vão mudar. No mundo tereis aflições, mas segue com bom ânimo. Amém, queridos? Então a gente precisa ter essas coisas claras. E aí a gente falou então da palavra encarnada, que é quem? Emanuel. Deus não é só em você, é Deus conosco, cara. É o Emanuel. Por que todo mundo fala, mas se ele seria chamado Emanuel, por que ele chamou Jesus? É porque não era isso que estava querendo dizer. Ele será chamado de Emanuel porque ele é um Deus conosco. Amém? Então vamos lá. Chega de pano de fundo. E o tema hoje então é meditação bíblica, meditar nas Escrituras. Quero começar com um texto de Hebreus, capítulo 4, verso 12. Cuidado aí com o meu volume aí. Hebreus 4:12 diz assim, porque a palavra, chegou lá já? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Diga comigo, viva e eficaz. Ok, vamos continuar lendo. E mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir, julgar os pensamentos e propósitos do quê? Do coração. Essa palavra 2 gumes é distomos, que significa 2 fios, ou também pode ser usada para bifurcação. Certo? Na verdade aqui o escriba, né, o autor de Hebreus aqui, que a gente não afirma que é Paulo, mas ele diz, ele vai dizer o seguinte, com esse contexto todo ele está querendo dizer o quão profundo é a palavra de Deus. Vocês estão aqui? Que maneira que profunda, de uma maneira que é inexplicável. E que essa profundidade está pautada num relacionamento que eu tenho com a palavra. É um relacionamento íntimo, diga comigo, relacionamento íntimo. Então, cara, isso aqui já é muita coisa para você só pegar como uma base e falar, peraí, eu preciso ser íntimo. Tem gente que tem 10 anos de casado e não sabe o que o outro gosta. Que filme que mais gostou, qual que é a cor, que prato que gosta de comer, às vezes não sabe que número que calça e não lembra a data do aniversário de casamento. Pô, pastor, está julgando. Não, estou dizendo que às vezes falta diálogo, falta relacionamento íntimo, para saber como pode, como não pode, como deve, como não deve. Por isso que tem 60% de casais com fracasso sexual na cama, porque não sabe o que um gosta e o que o outro não gosta. Mas por quê? Porque não conversa. Por quê? Porque aprendeu que sexo é promiscuidade, mas o mesmo Deus que te deu pulmão, te deu órgãos. O mesmo Deus que te deu dor, te deu tesão. Ixi, eu sei que tem criança, perdão, gente. Mas, né, a malhação é pior. Então, se você, a gente precisa entender o seguinte, que, olha aqui para mim, gente. É respaldo de relacionamento íntimo. Íntimo. E tem muita gente que só sabe o que Deus pensa, porque algum pastor, algum padre, reverendo, alguém falou. Vocês estão aqui ainda? Está tudo bem? Então,
Há um exemplo, por exemplo, no início do reinado de Salomão, lembra? Salomão, vocês lembram? Novo, assume o reinado, e aí acontece uma situação lá, 2 mulheres, praticamente elas eram prostitutas, uma teve um filho, a primeira teve um filho, passado alguns dias a outra teve também. E aí, uma certa noite lá, elas estavam dormindo, essa segunda mulher rolou sobre a criança, sobre o bebê e matou. E ela acordou, viu que o bebê estava morto, foi lá e fez o quê? Trocou de bebê. E essa primeira acordou de madrugada para dar de mamar, foi ver o filho estava morto. Chorando, se lamentando, amanheceu. Quando amanheceu, ela olhou direito e falou, mas esse aqui não é meu filho. Olhou para o colo da outra, mas esse aqui é meu filho. Mas o que aconteceu? O que está acontecendo? Não, a mulher falou, não, esse aqui é meu filho, esse aqui é meu filho. Chegou até o rei. Salomão, novo. Trouxeram para ele a situação, disseram, meu rei, essa aqui é a situação. E aí o rei olhou e disse, tragam-me a espada. Trouxeram a espada. Quando trouxe a espada, ele disse, vamos resolver assim, corta a criança ao meio e dá metade para cada uma das mães. A primeira acionou na hora o seu instinto materno, o seu coração foi denunciado, ela disse, não, dê então o filho a ela. E a outra disse, acionou também o seu coração e disse, não, por mim pode cortar, nem meu e nem dela. Salomão disse, já sabemos quem é a mãe, dá a criança para a mãe aqui. Por quê? Porque a espada trouxe, presta atenção na simbologia do que eu estou falando, a espada trouxe a revelação do coração daquelas mulheres. Você está entendendo? Quando a Bíblia está dizendo que a Bíblia, a palavra de Deus é mais afiada do que uma espada de 2 gumes. Porque ela vai denunciar realmente o que está no nosso coração. Coloca a imagem que eu te pedi, Lud, fazendo um favor. Olha só, olha esse texto, essa frase, né? Por vezes, ao ler a Bíblia, quase morro de vergonha. A Bíblia é uma espada afiada de 2 gumes, que discerne os pensamentos e os propósitos do coração. Revela exatamente aquilo que eu sou. E por isso, é por isso que aqueles que desejam permanecer no erro, não leem. Ela os descobre. Vocês estão aqui? É muito mais fácil dizer que ela não existe, que foi escrita por homens, que nem tudo que está na Bíblia é verdade, e tal, exatamente para fugir da verdade. Vocês estão aqui? Só que é aí que está o problema, irmão. É essa verdade que te liberta. É essa verdade que te impulsiona. É essa verdade que vai te fazer ser um homem de verdade, não só um macho. Macho até cachorro é. Agora, ser um homem de verdade tem um padrão, irmão. Ser uma mulher de verdade tem um padrão. Ser um filho. Vocês estão aqui? Então, essa espada que revelou, né, o coração dessas mulheres, essa espada afiada, ela tem a precisão de uma biópsia. Entende? Vai abrir e vai examinar você. O que essa palavra de Deus quer dizer para o incrédulo? Quer dizer que o bagulho está louco. Que ele pode enxergar o seu estado arruinado. Quem já teve essa experiência? De ao ler e ao ouvir da mensagem de Deus, contemplar o seu estado arruinado, você olhar e falar assim, cara, eu sou um lixo, velho. Meu Deus, cara, que coisa que eu sou, velho. Eu tive experiências assim que eu falava, meu Deus, cara, eu queria enfiar a cabeça num buraco, igual avestruz, de tamanha vergonha de mim mesmo. Então eu entendo muito bem o que esse cara falou, de ser envergonhado. Só que olha para mim, sabe qual que é o poder do evangelho? É que você se sente o pior, mas também se sente o mais amado.
Se você se sente só o pior e vai embora, irmão, talvez você não ouviu o evangelho, você ouviu legalismo e pancada. Alguém aqui dizendo que era santo, acusando você de ser pecador. Mas quando você ouve, dói, mas você também se sente amado. E esse amor é tão grande, mediante a sua falha, que isso te constrange, cara. Isso te envergonha. Porque você olha tamanho amor perante quem você é o que eu sempre digo, sabe, eu até canto isso, que Deus me ama mesmo sendo quem eu sou. Porque a gente tem uma mania de achar que é bom, né? E a verdade é que a gente é muito ruim, a gente é péssimo. Por isso que quando alguém fala mal de você, nem liga, eles nem sabem tudo ainda. Falaram pouco, se eles soubessem de tudo, entendeu? Então nem se ofenda, irmão. Para um cristão, é a denúncia do câncer, né, cara? Nas entranhas. Depois que você já foi alcançado por Deus, a palavra vai trazer isso. Visão desse câncer, daquilo que está escuro ainda em você e que precisa ser iluminado. Vocês estão me ouvindo? Ou seja, sozinho é muito difícil chegar a essa conclusão. O que acontece normalmente com a gente sozinho? Nós conseguimos com uma certa facilidade enxergar o erro no outro. Vamos lá, gente, vocês estão aqui? Bom dia, que você vai almoçar hoje? Lembra daquele versículo que o cara está com a trave no olho, mas está falando do cisco no olho do outro irmão? Lembra disso? É exatamente esse contexto. Quando não auto nos examinamos, temos com mais facilidade de enxergar o erro no outro. E aí, para se tornar um crítico, um cético, é daqui para ali, poxa. Por quê? Porque os problemas realmente existem. As falhas realmente existem. Porém, temos dificuldade de nos examinar. E quando não nos examinamos, tocamos para frente. É aquela oração do fariseu com o publicano. Que o fariseu, olhando para cima, a Bíblia diz que falava de si para si. Você acredita nisso? Ele falava de si para si, ele achava que estava orando. Mas Deus estava tipo assim, conversa com a minha mão. E ele estava lá dizendo, Deus, eu sou assim, eu sou assado, e eu jejuo, e eu leio a Bíblia. Não era a Bíblia, mas eu jejuo, eu examino as escrituras, eu oro, eu isso, eu aquilo. E ele chegou a dizer, eu não sou como esse. Olha que absurdo. Você acha que não tem gente que ora assim até hoje, irmão? E aí o cara que estava aqui publicando, batia no peito, não tinha coragem de olhar para cima, falava, Senhor, ser propício a mim, pecador. E Jesus disse, quem saiu justificado? Quem saiu melhor nessa oração? Foi o publicano. Vocês estão aqui, gente? Estou querendo dizer para você que ao ler e ao meditar das escrituras, você conseguirá desenvolver isso, e você vai conseguir se autoexaminar, você vai conseguir olhar para dentro de você mais do que para os outros, porque tem gente travada na vida, porque só olha para os outros. Estão aqui? E aí o outro sempre é ocupado dos seus problemas, cara. E eu entendo, por que eu estou falando sobre essa questão de meditar nas escrituras para que isso aconteça? Porque eu entendo que às vezes a pessoa não enxerga, não é por uma hipocrisia, mas é por uma incapacidade mesmo. Vocês estão aqui? Às vezes ele não está sendo hipócrita de julgar todo mundo e não querer, entendeu? De não trazer nada para ele. Às vezes ele é incapaz de enxergar. Ele está incapaz de ver. Então ele precisa examinar as escrituras. Por quê? Porque quando você lê, ela te lê. E aí você consegue se examinar. Amém? Essa espada da palavra de Deus não tem o poder apenas de diagnosticar aquilo que precisamos mudar, mas também tem o poder para curar. Vamos lá, gente, vamos lá, vocês estão aqui? Não é só uma denúncia, tá tudo bem aqui? Não é só uma denúncia, olha para mim. Não é só uma denúncia, que denúncia é essa que você não tem, se você talvez não examina, está entendendo, Médici? Você não examina, então nem a denúncia do que tem que ser transformado você tem.
Então você segue sem transformar, sofrendo as consequências de alguém que não está sendo transformado. E nisso você vai ferindo os outros, se afastando dos outros e não encontra propósito para a sua vida. E toda noite é uma tortura no seu travesseiro. É um vazio que ninguém preenche, é no lugar que nenhum que você vai, você se sente encaixado, você se sente bem, você se sente família, você sempre se sente rejeitado, abandonado, vazio. Ou seja, você nem chegou no outro passo. Mas vamos supor que você chegou nesse passo. Você se examinou. E agora você está diante daquilo ali. Ou seja, a Escritura não tem só o poder de você encontrar a falha, encontrar o erro, né? Diagnosticar o problema, mas também de curar. Dá um amém aí para dizer tipo, continua pastor, vai que ele dá. Sério mesmo, com certeza muitos aqui já passaram por isso. Tem palavras que transformou a sua vida, irmão, nunca mais você mudou. Tem um monte de coisa para mudar, ainda tem, mas tem coisas que já foram transformadas. Amém? Já foi transformado, você fala, cara, isso aqui eu não pego mais. Essa rota eu estou fora. E a maior obra de se ver, irmão, a mais linda de se contemplar, é aquela que é feita em nós. Quando alguém diz, você é uma bênção. Ah, irmão, você ouvir isso, o marido que ouve isso da esposa, a esposa que ouve isso do marido, o filho que ouve isso do pai, o irmão que ouve isso do outro irmão. Não é bom demais? Alguém dizer, cara, você é uma bênção para mim, uma bênção na minha vida. Cara, isso é maravilhoso. Ainda mais quando você sabe que é verdade que a pessoa está falando e não só um jargão. Vocês estão aqui? Aí eu te pergunto, qual está o seu nível de exame? Você lembra onde está a sua Bíblia? Tipo assim. Eu sei, pastor, não sai da minha estante lá, meu rack aberto no Salmo 91. A página está ficando amarela. E você vazio. Então, coloca Josué capítulo 1, verso 8, por favor. Josué 1, 8. Mano, eu piro nessa passagem, velho. Eu piro demais em toda essa passagem de Josué 1. A gente vai ler o 8, mas o contexto ali é o seguinte. Moisés morreu. Aí o povo está de luto. Já faz 30 dias. 30 dias de luto, chorando. Aí Deus chega e falou, Josué, e aí, mano? 30 dias já, velho. Levanta, cara, vamos lá. É você que vai fazer o povo passar. Josué fala, o quê? Eu? Josué está lá se lamentando, junto com todo mundo, 30 dias, Moisés morreu. E agora, irmão? E aí Deus vem, cara, e faz todo o processo perfeitamente. Se relaciona com Josué, mostra que ele está com ele. Ele vai dizer assim, ó, Josué, assim como estive com Moisés, já que Moisés era a referência dele, hein, Elias? Moisés era a referência dele. Ele vai dizer assim, ó, assim como estive com Moisés, eu estarei contigo. Josué fala, hã? Aí ele começa a lembrar de tudo que Moisés passou. E ele fala, cara, é mesmo, Deus? Começa a animar. Fala, cara. Puro. E aí ele diz... Aí vem o conselho, é o verso 8, e depois do verso 8 é que ele vai dar ordem, lembra? Não te mandei eu, aquele versículo que as pessoas usam para às vezes pressionar a pessoa, não te mandei eu, varão. Só que não entende que tem uma base e um relacionamento por trás, faz sentido ou não? Deus chegou, manteve um relacionamento, jetou bom ânimo, inspirou, instruiu, e aí então disse, agora vai. Aqui, vocês estão aqui? Então não tem esse id desenfreado, sem preparo. Só porque tem que ir, só porque tem que ganhar a alma. Vai ganhar a alma e não vai cuidar. Faz filho e largar na rua, é isso? Vocês estão aqui, gente? Olha só a instrução de Deus para Josué. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele de dia e de noite,
para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Vamos lá, irmão. Pega a visão aqui, como os caras falam. Olha só, uma instrução específica, direcionada. Ó, você medita nele e você vai saber o que fazer. Por isso que a gente falou semana passada, né? Do cara que fala, Deus, fala comigo. Aí aparece uma mãozinha e dá a Bíblia para ele. É mais ou menos isso que Deus está tentando mostrar para a gente. Medita de dia e de noite. Porque nem só de Netflix viverá o homem. Pastor João, capítulo 1. Certo? Porque, cara, você vai... Você tem um foco. E aí, olha só, não termina aqui ainda. Ele diz assim, né? Para que tenha cuidado de fazer tudo segundo ele está escrito. E então... você prosperará e será bem-sucedido. Vamos lá, gente. Sei que eu não consigo ver seu sorriso porque você está de máscara, mas sorri com os olhos aí, pô. Medita de dia e de noite. É uma ordem, na verdade é uma ordem. Não é uma sugestão. A gente falou de jejum há uns dias atrás. Jejum sim é uma... não está caracterizado como uma ordem. Mas a gente falou o quê? Que está claro uma expectativa da parte de Jesus. Dizendo, não, quando o noivo será tirado, então eles jejuarão. Tem uma expectativa de Jesus para que a gente fizesse o jejum. Para quê? Para matar a saudade do noivo. Para desenvolver sensibilidade. Agora, a meditação das Escrituras, se você for ler todos os contextos, não só esse que a gente leu, não está como uma sugestão. Está como uma ordem. Está entendendo ou não? É como se Deus falasse assim, ó, eu estou falando. Já dei os caminhos. Você não está me ouvindo. Porque não está fazendo. Não está obedecendo uma ordem. Vocês estão aqui, gente? No final vai dar bom, tá? Tá difícil aí, vai ficar bom. Então meditar, esse dia e noite, é remoer, ruminar, garimpar. Sabe? Ter paciência. Ler, absorver, depois voltar lendo, se perguntando, o que Deus quis dizer aqui? Ou Deus, o que o Senhor quis dizer aqui? Não é ter pressa para ler tudo, para dizer assim, eu já li a Bíblia inteira 4 vezes. Hã? É igual o irmão muito doido no mercado, falou, viu eu com a Bíblia na mão, falou assim, eu e o apóstolo Cláudio ainda. Ele falou assim, eu estava com a Bíblia na mão, ele falou assim, se eu te falar um versículo aí de cor, vários versículos de cor aí, você paga um salgado para mim? Antes de eu responder, o apóstolo falou assim, se você falar um que você pratica, eu pago. Vergonhou o cara. Aí eu falei, não, vamos pagar o salgado para você, não precisa, fica tranquilo. Está entendendo? Capa a capa. Você quer quem conhece mais? O diabo. Sim ou não, gente? Então, olha aqui, passar uma base prática aqui para você que vai querer fazer isso já, amanhã, hoje. Meditação bíblica. Não vai, pelo amor de Deus, sentar lá e ficar... Não é bem isso que eu estou dizendo. Não que isso talvez não ajude, mas não é isso que eu estou dizendo. A meditação bíblica, de você separar um tempo, ler o versículo, ler com calma, estudar ele, né? Se tiver dúvidas no português, vai no dicionário, porque tem isso também. Quando eu li a Bíblia, rapaz, a primeira Bíblia que eu li era na linguagem, sois vós convosco os que foi, que vais. Falava, o quê? Né? E vós que fois, e vós que vais. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Parece que eu estou lá em Portugal, Então, tem palavra, né? Quando eu li concupiscências, eu falei, meu Deus, mas o que é isso? Eu nunca tinha escutado isso na minha vida. Então eu fiz, sabe o que eu fiz? Sabe aquelas Bíblias Gideãozinha? Lembra aquela Gideãozinha? Louvado seja Deus pela vida dos Gideões, que fez com que a Bíblia chegasse em muitos lugares. Aquela Biblinha azul, que tem o Novo Testamento, Salmos e Provérbios. O que eu fazia? Eu pegava aquela lá, que era nessa linguagem bem, sois vós que os que vais, que faz. Catava uma na linguagem de hoje. Aí eu lia um versículo e lia na linguagem de hoje.
lia e lia. Eu li o Novo Testamento inteirinho assim. Eu li uma folha, aí ia lá. Se eu não entendia, eu ficava lendo o versículo. Ah, entendi. Eu li o Novo Testamento inteirinho assim, com os Gideões e com uma linguagem de hoje. Fome, sede e prazer. Amém? Vocês estão aqui? Então, claro que o ambiente faz toda a diferença, irmão. O cara quer ler a Bíblia com a televisão ligada, com a notificação do celular ativada, que às vezes a maioria está lendo hoje no celular, né? Aí você está lendo, pum, aparece uma mensagem, você não resiste. Mas deixa eu ver o que é. Então é óbvio que toda essa preparação faz diferença. Se desligar do resto das coisas. Separar um tempo ali. Priorizar esse tempo. Amém, gente? Deixa o Goku ali, está entrando no modo Saiyajin 4. Olha aqui, gente. Então, essa preparação faz toda a diferença. Ambiente, realmente estar sozinho, meditar, ficar ali, gastar um tempo, é foco, é concentração. Eu garanto para você que muita coisa vai mudar. Amém? Glória a Deus, vocês estão felizes ainda? E o que mais você pode fazer? Leva papel e caneta. Por quê? Porque Deus vai falar com você. Posso ouvir amém? Deus vai falar com você. E a hora que Ele falar, você não quer parar aquele momento. Você está concentrado. Então você só anota. Anota, Deus falou isso aqui comigo. E continua. Avançando, lendo, meditando. Você entendeu? Estudando, com calma. Continua o foco, mesmo que Deus fale com você alguma coisa ali específica, te dá uma ideia. Porque é assim que acontece, irmão. Você está lendo, você está meditando, de repente vem tipo assim, cara, você não pediu perdão para aquela pessoa aquela vez. Aí você fala, cara, é verdade. Aí você anota lá, pedir perdão para o fulano. De um dinheiro que você pegou emprestado, falou que ia pagar, não lembrava mais. Rapaz, estou devendo o cara já faz 3 anos. Vamos pagar o fulano. E vai anotando tudo que Deus falar com você. Coisas que provavelmente talvez não aconteceria se você não tivesse num momento de solitude ali, meditando. Vocês estão aqui, gente? Estão felizes? Então vamos lá, vamos desenrolar aqui para poder a gente orar. Então, o que eu estou querendo dizer com todo esse contexto? Que a palavra de Deus, ela se intromete naquilo que é cinza, para separar o branco do preto. Trazer solução, trazer clareza do que está escuro, entende? Solucionar as dúvidas. Por quê? Vamos lá, gente, vamos lá. Hoje a coisa está cinzenta ou não está? Hoje discernir as coisas tá difícil, não é fácil. O duvidoso, sabe? Deixar as coisas mais claras. A Bíblia tem esse poder de separar o que é inseparável. Vai fundo, ossos e medulas, juntas, espírito e alma, separa. Entende? Por quê? Porque a gente precisa ser desenvolvido no nosso espírito e não só na nossa alma. E tudo que a gente absorve na alma reflete no nosso emocional, os nossos sentimentos. E a gente vive aí triste, vazio, capengando. Não consegue ser grato por aquilo que já tem. E está sempre querendo mais. Estava falando ontem com o Deuclésio que esses dias eu acordei, fui tomar banho e comecei a chorar porque tinha água. A água era quente. Tinha sabonete e eu estava num banheiro limpo. Falei, meu Deus, tipo uma coisa simples, óbvia, de todo dia. Porém eu falei, cara, Deus é muito bom. A gente tem tanta coisa para agradecer, tanta coisa para olhar e dizer, cara, Deus tem cuidado de mim. E aí a gente perde essa percepção, cara. Por quê? Porque a gente está em todo o tempo, em todo momento, usando a Bíblia, usando oração, usando igreja, usando pastor, usando todos os tipos de guru espiritual que a gente puder, para ver se Deus patrocina o que a gente quer. Caramba! A gente encontra o gênio, o Senhor, o que sabe de todas as coisas, onipotente, onisciente, e a gente ainda que acha que sabe o que quer pedir, irmão. Vocês estão entendendo? Há uma referência em Apocalipse 2,14, coloca aí, que fala de Balaão.
Por que essa referência de Balaão? Porque Balaão era um profeta de Deus. Falava, discursava, e todo mundo dizia, esse cara está falando discurso de Deus. Porém, o discurso dele induzia os israelitas a se prostituírem. Induzia eles a se venderem, a corromper o coração. Lembra de Balaão? Balaão é aquele cara que a mula falou com ele. Que ele não estava ouvindo mais ninguém. Teve que parar a mula na frente dele. Aliás, o anjo parar, a mula travar. O sobrenatural, nível hardcore para acontecer, para o cara poder ouvir. Mas ele era um cara que carregava um discurso de Deus. E aí, irmão? Aparentemente. Vocês estão entendendo ou não? Como que existe esse perigo, como que as coisas realmente são cinzentas. E a gente precisa de discernimento para saber o que é de Deus e o que não é. Porém, tenho contra você alguma coisa. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão. Isso é Apocalipse, irmão. Isso é igreja, das 7 igrejas lá já. Que ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas a ídolos e praticassem prostituição. O pastor, o sacerdote, o líder lá, o reverendo, padre, apóstolo, bispo. Estão aqui, gente? Ou seja, usava do seu próprio interesse, porque ele vendia a profecia. Vocês lembram disso? Vocês já leram essa parte? Não. Então eu vou resumir para você. Ele vendia. Era assim, o que você quer que eu profetizo? Profetiza um carro aí, pastor. Aí eu te pergunto, você acha que não está assim a coisa, não? Só é menos camuflada. Menos camuflada? Eu falei errado. Mais camuflada. Menos camuflada não. Vocês estão aqui, gente? E é facilmente o nosso coração se corromper. A gente precisa o quê? Diga comigo, discernimento. Isso faz lembrar o quê? Pedro tá, olha só. Os caras estão lá. Jesus chega, fala, quem os homens dizem que eu sou? E aí os caras, falaram que o senhor é um profeta. Outros falaram que era Jeremias. Outros falaram que era Elias. Outros falaram que o senhor é mais um outro profeta aí. Aí Jesus falou, beleza, ok, tranquilo. Eles estão falando. E vocês? Que estão comigo aqui, são mais íntimos. Quem dizes que eu sou? O silêncio da morte pairou, ninguém sabia o que falar. Porque aquele medo, né, de falar, vai que eu falo asneira. É tipo, E aí Pedro pegou e falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Todo mundo deu aquele, E Jesus falou, Pedro, essa palavra é de Deus. Você Você não manja dos Paranauê, Pedro? Veio de Deus. Essa palavra é de Deus. Um pouco mais adiante, na mesma cena, irmão. Jesus está dizendo assim, olha, então, está chegando minha hora. E eu vou morrer. E eu vou ser crucificado. E vão me abandonar, vão rejeitar. E eu vou sofrer todo esse processo aí. E Pedro fala, não, Jesus. Não, Jesus, o senhor não precisa passar por isso aí não, Jesus. E ele fala, não, o senhor não precisa morrer, Jesus. Não, vamos fazer outro jeito, de outra forma. E aí Jesus, para o mesmo Pedro, que teve a palavra de Deus, vai dizer, fala assim, essa palavra, Pedro, já é do Satanás. Para trás de mim, pônei maldito. Está entendendo? O mesmo Pedro. Então, o que faz a diferença aqui, irmão? O discernimento. Jesus sabia, olha aqui para mim, pelo amor de Deus, alguém hoje vai virar uma chave. Jesus sabia quem ele era, o que ele estava fazendo e qual era o destino dele. Não havia crise de identidade. Não havia dúvida do seu propósito. Ele sabia quem ele era, então não importava o que falassem. Não, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tem propósito aí, é verdade. Veio do Pai. Não, Jesus, você não precisa morrer, larga a mão de cruz. Satanás. Está fora. Você vem, Pedro, mas a palavra do diabo não. Não aceito, eu tenho que morrer. Faz sentido, irmão? Faz sentido ou não? É aquilo que eu vivo falando. Quem ia dizer naquele dia, pensa você lá, passando. Todo bonito.
bonitinho, com as bolsas cheias de azeitona. Lá em Israel, olhando. O que está rolando aí? Não, estou crucificando um cara. 3. Tudo bandido. Que é assim que é a fofoca, né? Fiquei sabendo aí que mataram um monte esses caras aí. Ninguém sabe de nada. Aí os caras passam, olha. Imagina você, passa, olha. Aí tem um lá, sangrando até perdendo. Ele verteu seu sangue tudo na cruz, irmão. As costas que foi chicoteada com osso, está em carne viva e esfolando no madeiro. E o sangue descendo. Tem gente que ficava 9 dias crucificado. Jesus morreu em 6 horas. E aí, você passa lá e fala assim, rodou. Aí eu te pergunto, quem ia passar ali e ia dizer, aquele cara está vencendo a morte e o inferno? Quem ia falar isso? Só quem já tinha o discernimento. Porque os discípulos fugiram. Os discípulos ficaram tristes. Morreu. Pelo amor de Deus, tem alguém me entendendo? Eu sei que tem. Vocês estão felizes ainda? Por isso que a gente diz, sabe, por isso que a gente entende que é perigoso. É muito perigoso. A pessoa mais perigosa aqui hoje na sua vida sou eu, com esse microfone na mão, irmão. Eu posso ter palavras de vida como eu posso ter palavras de morte. Faz sentido ou não faz? Por isso que a gente aqui não dá a oportunidade. Porque a oportunidade pode não ser na oportunidade certa. E a pessoa pode vir despreparada e soltar uma coisa aí que pode ferir as pessoas, entende? Não é o problema, não é a pessoa, o problema é a falta de preparação. Então, eu queria uma oportunidade. Então, meu irmão, vai trampando. Por quê? Porque a Bíblia diz que aquilo que você faz no secreto, o teu pai te recompensará. É Deus que te expõe, é Deus que te coloca no lugar alto para iluminar toda a cidade. Amém, queridos? Então a gente preza por esse cuidado de criar e gerar as oportunidades naqueles que estão se desenvolvendo. Porém, a gente não solta o microfone na mão das pessoas por um zelo, para que nem seja prejudicial para ela, nem para nós que estão ouvindo. Vocês estão aqui, gente? Estão felizes ou não? Então, tudo isso pode gerar uma confusão. O que é de Deus e o que não é. Então diga comigo, precisamos de discernimento. Ou seja, o que é certo, o que é errado, o que é de Deus e o que não é. Por quê? Porque parece amor, mas pode ser paternalismo. Parece amor de querer te cuidar, porém pode ser um paternalismo de querer te sugar. Parece bíblico, porém é moralismo, legalista. Parece santo, mas às vezes é hipócrita. E como que você vai saber? Você precisa de discernimento. E examinar as escrituras vai fazer isso com a gente. Posso ouvir um amém? Por quê? Porque o carro, ele pode parecer, tá tudo certo. Um carro, motor, óleo, você sai, a blitz te pega e toma o carro de você. Por quê? Documento. Mas o carro estava tudo ok, estava perfeito, mas o documento não estava. Olha aqui para mim. Ser usado por Deus não significa ser aprovado. A mula foi usada. O diabo é usado todos os dias. O selo de aprovação não é ser usado. Faz sentido? Mas saber quem você é, o que você está fazendo. E o que você está fazendo é bíblico, é o que Deus mandou fazer. Amém? Então, precisamos discernir entre o bem e o mal. Não aquilo que é óbvio, tá, irmão? Por favor. É aqui que eu preciso que você dê um salto além de, sabe? Você se mexe na sua cadeira aí. Você não achar que isso é o que você já ouviu antes e está tudo tranquilo. Por favor, dá um salto aí, aqui, ó. Não é sobre o óbvio, discernir o bem e o mal do óbvio. É discernir o bem e o mal daquilo que parece ser bom. Mas você precisa ter certeza. Vocês estão aqui? Por quê? Porque realmente os dias são cinzentos e você vai precisar separar o preto do branco.
O diabo ele quer apagar essas linhas que dividem o moral do imoral, o reino do que é império, o santo do profano, o que é família espiritual do que é individualismo. O diabo quer apagar isso, para gerar essa confusão e a gente não conseguir construir. Não, a obra de Deus em mim acaba não acontecendo. E eu fico sempre na expectativa de Deus fazer algo para mim. Estão aqui? E aí o que acontece? E a gente pode ficar de fora do que Deus está fazendo, cara. Aí você pega a tentação de Jesus lá. Vamos lá, vamos usar esse exemplo aqui, eu já estou terminando. A gente já tem até aqui advogados aqui para me auxiliar, caso eu precise. Mas olha só, pega a tentação de Jesus. Já está falando a tentação pega aí, vai pegando, olha só, já está falando da tentação de Jesus. Por que a tentação de Jesus? Porque ao final dos 40 dias de jejum, ele teve fome. Olha só. O diabo aparece para Jesus e ele usa o quê? A Bíblia, as Escrituras. Aí eu te pergunto, o diabo é mentiroso, sim ou não? Sim ou não, gente? Acorda aí. O diabo é mentiroso. E a Bíblia é verdade. É ou não é, Fernando? Então, se o diabo que é mentiroso está falando na Bíblia que é a verdade, o que virou agora? Espera aí, o diabo é mentiroso, está falando na Bíblia, então quer dizer o quê? Que o diabo agora está falando a verdade? É para dar uma confusão mesmo na sua cabeça. Ou quer dizer que a Bíblia que é mentira? Porque o cara que é mentiroso está citando a Bíblia, ele está falando a verdade agora, ou as Escrituras que está sendo mentirosa? Agora presta bem atenção, porque que você precisa de discernimento. O que é um sofisma, irmão? É isso. É uma coisa tão maquiada que você não sabe. Quer ver um sofisma para confundir você? Jesus é o Filho de Deus, sim ou não? Sim ou não? É o Filho de Deus, sim ou não? Sim. E Maria é a mãe de Jesus, sim ou não? Sim. Então Maria é a mãe de Deus. Não. Não. Mas Jesus, é isso que eu estou te falando. Precisamos discernir. E isso acontece com o Espírito Santo te soprando enquanto você lê as Escrituras, ou você ouve a mensagem, lógico, mas quando você está meditando, o sopro do Espírito faz você discernir. Então aqui, irmãos, de verdade, o que a gente vai entender? Que nós temos uma maneira automática de refletir, que é no sim e no não. Josué encontra um anjo, está tendo uma guerra. Está tendo a guerra, o bagulho está louco, a guerra comendo na alta. Josué encontra um anjo. Aí ele vê que é um anjo, que era um ser celestial. E ele diz para o anjo: você é dos nossos ou é dos deles? E o anjo diz assim: nenhum dos dois. Por quê, irmão? Porque a nossa mentalidade é sempre de achar que é esquerda ou é direita. Só que deixa eu te falar uma coisa: esquerda e direita na carne é tudo carne. Deus está dizendo, não é, o discernimento é o que? É você saber o que é da vontade de Deus. E Deus não é nem esquerda e nem direita, irmão. Não é nem uma coisa e nem outra. Mas se é do Josué estava fazendo uma guerra por Israel. E ele fala, você é dos nossos ou é dos dele? E o anjo fala, nenhum dos dois. Por quê? Porque pode ser que os dois estejam na carne. Só que o que o pessoal acha? Que crente é carne de primeira. E o cara do mundo é carne de segunda. É tudo carne! Dá na mesma. Então o nosso discernimento não é pela carne, mas é no Espírito. Vocês estão aqui, gente? Quem está feliz ainda? Então, o diabo está dizendo assim, mas está escrito. E aí Jesus responde para o diabo na tentação, ele diz, mas também está escrito. Isso é discernimento. Está escrito, se lança daqui, joga. Está escrito que os anjos vão tomar você, você não vai tropeçar. Jesus diz, mas também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus.
Isso é discernir. Por quê? Porque vai ter coisa. O diabo falar uma parte da verdade não significa toda a verdade. É aqui que entra o discernir. É aqui que você precisa saber. Então aqui, gente, temos que olhar todos os lados da verdade. Eu lembro daquela mulher que foi pega em adultério. Lembra? Trouxeram até Jesus. E aí disseram: Jesus, essa mulher foi pega em adultério. Tudo bem, a gente sabe que já estava tudo armado ali. Tinha um problema grave ali. Porque ninguém adultera sozinho. Trouxeram só a mulher. Cadê o cara? Beleza, o cara era bem provável que estava entre aqueles com a pedra na mão. Beleza. Todo mundo com a pedra na mão? Vamos testar Jesus? Jesus, é lei, é regra. Está escrito. Vai ter que apedrejar porque ela foi pega, flagrante, adulterando. E aí Jesus vai fazer uma pergunta. Todo mundo conhece, mas eu quero que você reflita. Olha só, Jesus vai perguntar assim: espera aí, ok, tudo bem. É regra, vamos cumprir. Então vamos lá. Quem não tem pecado, atire a primeira. Os que eram conhecedores, sabia que já nasce pecador. O cara fala: como que eu vou me atrever a dizer que eu não tenho pecado? Eu sou besta. Então ele já soltou a pedra. Os outros que não entendiam muito bem, viu quem entendia soltar a pedra e falou: você é doido? Eu não, vi, ó. Soltou as pedras. Só que tinha uma pessoa ali que não tinha pecado. Quem era? Ele podia falar: eu começo. Pum. Podia ou não podia? Ele falou: quem não tem pecado atira a primeira. Não falou depois. Então é o seguinte, galera, eu não tenho pecado, eu vou começar. Toma. Não, cara, ele olha para ela e ele diz: cadê os que te acusam? E aquela mulher já chorando, filho, largada, disse: foram embora. Eu não sei como é que foi o contexto, irmão, mas eu imagino Jesus levantando aquela mulher, pegando ela na mão. Esse é meu Jesus, cara. Pega ela na mão, olha nos olhos dela. Imagina ele enxugando a lágrima dela assim, ó, e dizendo: eu também não te condeno. Eu que poderia, o único que poderia, eu não te condeno. Vai e começa de novo. Porque tem gente que acha que vá, não peque mais. Jesus está dizendo que ela nunca mais ia pecar. Você acha? Não, vai e começa de novo, cara. Começa de novo. Vocês estão aqui? Aí eu te pergunto: era uma regra apedrejar, sim ou não? Jesus então quebrou uma regra? Sim. Quebrou. Por amor àquela mulher. Ih, pastor pregou heresia. Pega, tira a minha, põe a sua e se vira. Não é uma questão herética. A questão é que Jesus veio cumprir a lei, fazer como realmente deveria ser. E deixa eu te falar, não tinha nada mais importante ali do que a vida daquela mulher. E não cumpriu uma regra, irmão, pelo amor de Deus. Isso é pleno discernimento, cara. Quantos estão usando Deus para penalizar as pessoas, cara? Para ferir as pessoas. Mas a Bíblia é uma espada, mas não é para você atacar, é para você ferir você mesmo. É para se autoexaminar. E estão usando a Bíblia como uma espada para atacar. Prova para mim que está escrito que é para atacar. Efésios vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue. Eu não possuo inimigos humanos. Mas não interessa. A espada é para mim. O que Jesus fez? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus estava com fome, ele podia transformar a pedra em pão. Ele pegou a palavra, em vez de ele dar no diabo, ele enfiou nele. Não, eu estou com fome sim, mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Irmão, se até hoje você estava usando a espada errada, hoje é o dia de você usar a espada certa. Para de bater nos outros. Tem um monte de gente fazendo isso.
A espada é para você, cara. Para você se autoexaminar. Para você ferir a você mesmo. Você está entendendo ou não? De verdade? Por isso que é chamada a tentação de Jesus. Era ele que estava sendo tentado. Coloca Efésios capítulo 6, verso 17. Efésios 6, 17. Prometo que eu estou encerrando. Use também o capacete da salvação e a espada fala alto, que é a palavra de Deus. Olha aqui para mim, a espada é a palavra do Espírito, nunca foi do cristão. A palavra é do Espírito. Não é para você usar do jeito que você acha que é para usar. Não é para nós usarmos para ferir os outros. Adianta, irmão, ficar aí querendo boicotar a Natura. Ficar lutando contra a Tami, ficar lutando contra isso, contra aquilo, achando que isso é defender Deus. Quem disse que Deus precisa ser defendido? Quem disse que isso é amar a pessoa? Está expelindo, está afastando cada vez mais. E infelizmente, cada vez mais essas gerações são afastadas. Se você pega, eu já falei isso uma vez, mas se você pega o histórico de Cássia Eller, Renato Russo, Cazuza, você pega o histórico dessas pessoas, o Chorão do Charlie Brown, um monte de gente poderia ter sido alcançado. Eles se entregaram por um tempo, se submeteram por um tempo, mas a espada foi tão paulada neles, que não conseguiram dar continuidade, eles não se sentiam encaixados. Estou entendendo, irmão, como que a gente perde uma geração? O que seria um Cazuza cantando para Jesus, irmão? Vocês estão aqui ou não? O que seria uma Cássia Eller, velho? Só ela e um violão? Você é louco, irmão. Mas não foi alcançado. Por quê? Porque infelizmente os crentes estão usando a espada para matar, para defender Jesus. Vieram pegar Jesus para crucificar, era propósito dele morrer, e o Pedrão tira a espada para fora e corta a orelha do cara. Cortou a orelha porque errou. Você acha que ele mirou na orelha? Não, mirar, peraí. Mandou, foi no pescoço. É que errou. E não sei quem estava falando para mim que quem ele atacou foi o Malcolm, e o Malcolm era soldado do sacerdote, era o único desarmado. Olha que crente covarde. E é isso que está acontecendo. O cara sabe um pouquinho de Bíblia e quer bater em quem não sabe. Está usando a espada para ferir os outros. Irmão, é um apelo da parte de Deus hoje, pelo amor do Senhor. Tira a sua espada da bainha e enfinca em você, no seu peito, e deixa o Senhor transformar a sua vida. Posso ouvir um amém? Não tem ninguém, eu encerro aqui, não tem ninguém melhor para saber dos propósitos da sua criação do que o seu Senhor. Não é esse microfone que vai responder para o outro microfone o que ele tem que ser, mas quem criou essa marca, quem juntou, quem pensou nele, quem planejou esse microfone, o criador desse microfone sabe dizer perfeitamente para que ele foi criado e quais são as suas funções e o seu propósito, e não perguntando para outro microfone. Vocês estão aqui? Então não tem ninguém melhor para te responder do que o Senhor. E olha que maravilha, ele deixou escrito um monte de coisa. Vocês estão aqui? Não estamos interessados muitas das vezes no que Deus está falando, cara. A Bíblia não é um livro de história, mas conta fatos de um Deus bondoso e amoroso. Não é um livro de história. Não leia dessa forma, mas ele conta a história de um Deus que é bondoso e amoroso. Eu posso ouvir amém, cara? Não é um livro de autoajuda, mas pode ter certeza que vai te ajudar e muito. Não é um livro antigo, mas relata um Deus que te escolheu, te elegeu antes da fundação de todas as coisas, antes do haja luz, antes que tudo fosse criado. Vocês estão aqui, gente? Não é um livro de medicina, não é um livro de biologia, não é um livro de ciências. Não tem nenhum, mas não tem nenhum livro melhor, mano, para trazer consciência de quem você é.
para onde você vai. Um livro que aponta ao seu destino. Posso ouvir amém? Você pode ficar de pé, por favor?